Sabe aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? O título, vamos combinar, soa meio estranho, né? Quase como um manual de manipulação. Muita gente até torce o nariz. Mas a verdade é que, quando a gente mergulha nele, descobre que é exatamente o contrário. Não é sobre fabricar amizades ou forçar situações. É sobre uma mudança de perspectiva, uma mudança de dentro para fora. O que o Dale Carnegie ensina é que a influência de verdade, aquela que dura, não vem da força, mas sim da compreensão. É sobre desenvolver uma inteligência emocional para a gente construir pontes e não muros na nossa vida. É, no fim, sobre se tornar o tipo de pessoa com quem os outros realmente querem estar e colaborar. Para começar, uma reflexão bem sincera. Pensa aí, da última vez que alguém recebeu uma crítica, qual foi o resultado? A pessoa mudou na hora e agradeceu? A gente sabe que não é bem assim. Na maioria esmagadora das vezes, a crítica só gera defesa, ressentimento. Isso porque ela ataca direto o nosso ego, o nosso senso de importância. Em vez de abrir a cabeça da pessoa para uma mudança, a crítica faz ela se fechar, se proteger. E essa experiência, que todo mundo já viveu, é o ponto de partida para o nosso primeiro grande princípio. Para a gente ver isso na prática, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Um tempo atrás eu decidi que a gente ia começar a reciclar o lixo lá em casa. Só que ninguém na minha família tinha esse costume e a resistência foi imediata. Eu sabia que era importante, mas como mudar um hábito assim sem começar uma terceira guerra mundial na cozinha? O desafio era esse: como fazer as pessoas colaborarem em vez de só impor uma regra. Olha, a minha primeira tentativa foi um fiasco completo. Eu coloquei as lixeiras coloridas e virei o policial da reciclagem. Era o dia inteiro apontando erro, reclamando: ó, plástico no lixo orgânico de novo. O resultado? Ninguém mudou 1 centímetro e o clima ficou péssimo. Aí, eu resolvi virar o jogo. Em vez de focar no que estava errado, eu comecei a focar no que estava certo. Era o reforço positivo puro. Toda vez que eu via alguém separando o lixo direitinho, eu fazia um elogio sincero, explicava o impacto legal daquela pequena atitude. Eu parei de policiar e comecei a celebrar. A mudança foi da água para o vinho. Em pouco tempo, todo mundo não só adotou o hábito, como um mais incrível. Começaram a defender a ideia para outras pessoas, para amigos, para vizinhos. E por que a primeira abordagem deu tão errado? Primeiro, porque, como a gente viu, a crítica nos deixa na defensiva. E segundo, porque ela atinge um desejo humano fundamental, o de se sentir importante, valorizado. Ninguém gosta de se sentir pequeno ou errado. Quando a gente critica, mesmo querendo ajudar, a mensagem que chega é de desaprovação. E a reação a isso é quase sempre criar uma barreira. E tudo isso nos leva direto ao primeiro princípio, a base de tudo. A verdade é que nós não somos criaturas de lógica, somos criaturas de emoção. E a crítica é como uma faísca num barril de pólvora de orgulho ferido. Para conseguir influenciar de verdade, o alicerce de todas as outras técnicas é esta regra de ouro: não critique, não condene, não se queixe. Sem isso, nada mais funciona. Com essa base sólida, o nosso mapa de hoje vai ser este. A gente já entendeu essa nova abordagem da influência, agora vamos mergulhar na fundação, que é começar a mudança por nós mesmos. Depois, vamos descobrir a chave que abre todas as portas, o interesse genuíno. E por fim, vamos colocar tudo isso em prática, com gestos que têm um impacto gigantesco. Então vamos lá para a nossa primeira sessão. A ideia aqui é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. A mudança mais poderosa começa de dentro para fora. Antes de tentar mudar qualquer coisa no mundo, a gente precisa ajustar a nossa própria bússola. E para ilustrar qual é a alternativa para a crítica, tem uma história fantástica. Imagina só a coragem dessa mulher. Querendo de verdade melhorar o casamento, ela fez um pedido super arriscado para o marido. Ela pediu para ele listar 5 coisas que ela poderia mudar para ser uma esposa melhor. Basicamente, ela abriu a porta e disse: pode me criticar. Algo que a maioria de nós foge como o diabo da cruz. Ele disse que ia pensar. No dia seguinte, em vez de chegar um e-mail com uma lista de defeitos, o que chegou foram 5 rosas vermelhas. E junto, um cartão. A mensagem dizia: não consigo pensar em 5 coisas. Eu te amo do jeito que você é. A genialidade disso é que, claro, num relacionamento longo, a lista de defeitos podia ser enorme, para ambos os lados. Mas ele fez uma escolha. Ele sabia que focar nos defeitos só ia gerar mais tensão. E, em vez disso, ele escolheu focar na apreciação, mostrando que o amor e a aceitação eram muito mais importantes que qualquer falha.
Com esse único gesto, ele não só evitou uma briga, ele fortaleceu a relação de um jeito que nenhuma crítica conseguiria. Essa felicidade que ele gerou cria um ambiente perfeito para a mudança acontecer de forma natural, por vontade própria, não por obrigação. O poder de influência dele veio da validação. E isso nos leva direto ao nosso segundo princípio, que é o verdadeiro motor da motivação humana. Aprecie honesta e sinceramente. Muito bem, então a gente já entendeu. A base é não criticar. E o combustível é a apreciação sincera. Agora, vamos virar a câmera. É hora de parar de olhar só para o nosso umbigo e focar no outro, que é onde a mágica da conexão acontece de verdade. Um fato engraçado sobre a natureza humana. Da próxima vez que alguém vira uma foto de grupo, repara na reação das pessoas. Para onde cada um olha primeiro? Para si mesmo. É batata. Isso é um reflexo do nosso egocentrismo natural. E não é um xingamento, é só como a gente funciona. O universo de cada um gira em torno do seu próprio eu. A pessoa mais importante do mundo, para qualquer um, é ela mesma. Aceitar essa verdade, em vez de brigar com ela, é o que transforma a comunicação. Para entender isso, a metáfora da pescaria é perfeita. Eu, por exemplo, adoro sorvete de morango. Mas quando eu vou pescar, eu não coloco sorvete no anzol. Eu coloco minhocas, porque é o que o peixe quer. Na vida, a gente está o tempo todo tentando pescar a atenção, a colaboração e o carinho das pessoas usando a nossa isca favorita, os nossos próprios interesses. E depois a gente se pergunta por que ninguém morde o anzol. A real é que a maioria de nós passa a vida falando uma língua que só a gente entende. Quem consegue se colocar no lugar do outro, entender o que ele realmente quer, essa pessoa tem um mundo nas mãos. Isso nos leva ao terceiro princípio: desperte na outra pessoa um ardente desejo. O que isso significa? Alinhar o que a gente quer com o que a outra pessoa quer. Em vez de dizer, eu preciso que você faça isso, a abordagem vira, olha como isso vai te ajudar a conseguir o que você quer. É uma troca de me ajuda por deixo te ajudar. E o único jeito de despertar esse desejo no outro é, antes de mais nada, sabendo o que ele deseja. E para isso, só tem um caminho: se interessar de verdade pela pessoa. É um exercício constante de sair da própria bolha. Se eu conheço alguém que é louco por astronomia, eu quero entender o que fascina essa pessoa nas estrelas, em vez de só falar do que eu gosto. E qual é a consequência natural de se interessar por alguém? A gente ouve. E aqui tem um pulo do gato. A maioria das pessoas não escuta, só espera a vez de falar. Elas ouvem as palavras, mas não o sentimento por trás. A escuta ativa é diferente. É dar atenção total, é fazer mais perguntas, é mostrar como corpo que estamos 100% ali. É fazer a outra pessoa se sentir a mais importante da sala. Lembre-se, para ser interessante, seja interessado. E isso é o princípio 7. Seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Certo. Então já construímos a mentalidade, a fundação em nós mesmos e o foco nos outros. Agora vamos para a parte final. Transformar essa filosofia em ações concretas do dia a dia. São gestos que parecem pequenos, mas que têm um impacto gigantesco. Começando com uma coisa que muita gente tem dificuldade: lembrar nomes. É muito chato quando esquecem o nosso, mas muitas vezes a gente não se esforça para lembrar dos outros. Mas existe técnica para isso. Primeiro, ouça com atenção. Não fique pensando no que vai dizer em seguida. Segundo, crie uma associação na sua cabeça. E terceiro, uma dica de ouro: repita o nome da pessoa na conversa. Então, Maria, o que acha sobre? Isso não é dom, é habilidade, é treino. E o esforço para treinar isso já comunica muita coisa. Mas por que esse esforço todo vale a pena? Porque, como diz o sexto princípio, o nome de alguém é a representação da identidade daquela pessoa. Chamar alguém pelo nome é um reconhecimento. É um elogio sutil, mas extremamente poderoso. É como dizer, eu te vejo, eu te reconheci. E para o nosso último gesto prático, um exemplo histórico sensacional. Theodore Roosevelt, ex-presidente americano, era famoso por se conectar com todo mundo, de um diplomata a um fazendeiro. O segredo dele não era a mágica, era a preparação. Sempre que ele ia receber alguém, ele passava a noite anterior lendo e estudando sobre os assuntos que ele sabia que interessavam aquela pessoa. Pensa no nível do esforço e do respeito que isso demonstra. Roosevelt entendia perfeitamente o princípio número 8. Fale de coisas que interessem a outra pessoa. Hoje em dia, isso é até mais fácil. Uma olhadinha rápida nas redes sociais de alguém já nos dá pistas sobre seus hobbies e paixões. Isso não só quebra o gelo na hora, mas também nos enriquece. Cada conversa vira uma chance de aprender algo novo, explorando o mundo dos outros.
E assim, juntando todas essas peças, a gente chega no coração da coisa toda. O segredo para construir conexões de verdade e ter uma influência positiva não está em truques ou táticas, está numa mudança fundamental de perspectiva. É a jornada de sair do centro do nosso próprio universo e ter a curiosidade genuína de visitar o universo do outro. É a troca do pronome eu pelo pronome eles. E para terminar, fica um desafio prático para levar para o dia a dia. Todo mundo se sente superior a gente em algum aspecto. Tente encontrar esse ponto em cada pessoa. Descubra o que ela faz bem, o que a apaixona e reconheça isso. Então, se faça esta pergunta todos os dias. O que eu posso admirar de forma sincera e honesta em alguém hoje? E quando descobrir, não guarde para si. Elogie. Porque no final das contas, influenciar pessoas não é sobre o que a gente diz a elas, mas sobre como a gente as faz se sentir. E essa é a prática diária que transforma interações em conexões de verdade.